O Brasil registrou nesta segunda-feira 1.054 mortes e 37.451 casos novos da doença do coronavírus de 2019. É o menor número de óbitos desde 7 de março. O país soma agora 14.791.000 diagnósticos positivos e 408.829 mortes. Só um estado, Pernambuco, apresenta tendência de alta nas mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu para 2.375, com queda de 16% em 2 semanas, o que indica tendência de baixa. É a menor média de mortes desde 25 de março, quando estava em 2.276. Há 103 dias, esta média está acima de 1.000 e há 48 dias acima de 2.000. A média de casos ficou em torno de 60.140, 6% a menos do que 2 semanas atrás, com tendência de estabilidade. Nesta terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia ouve os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta pela manhã e Nelson Teich à tarde. Na quarta-feira será a vez do general Eduardo Pazuello. A Índia ultrapassou o México, é o terceiro país em número absoluto de mortes, atrás dos Estados Unidos e do Brasil. Há 13 dias, a Índia registra mais de 300 mil contágios por dia, com mais 357.229 casos novos e 3.449 mortes notificadas nesta segunda-feira. A Índia teve até agora 20.283.000 casos confirmados e 222.408 mortes. O sistema de saúde está à beira do colapso, com falta de leitos de unidades de terapia intensiva e de oxigênio. Por causa da segunda onda de contaminação, o desemprego na Índia subiu para 8%. No mundo inteiro já são 153.194.000 casos confirmados e 3.210.000 mortes. Mais de 131 milhões de pacientes sobreviveram, pouco menos de 19 milhões apresentam sintomas leves e 111.437 estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados ficou em 2%. Na França, as escolas secundárias voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. Acabou a restrição para ir além de 10 quilômetros de casa. É o início do fim do terceiro confinamento, que começou no final de março. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, 32.471.000 e mais mortes, 577.500. Nesta segunda-feira foram mais 49.641 casos novos e 26% a menos que 2 semanas atrás e 731 mortes, 3% do que 2 semanas atrás. 41.526 pessoas estão hospitalizadas, 10% a menos do que 10 semanas atrás. Mais de 1.180 bilhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 280 milhões na China, 253 milhões nos Estados Unidos, onde 147 milhões e meio de pessoas receberam a primeira dose e 105 milhões e meio, 31,8% da população americana, estão plenamente vacinados. Cerca de 158 milhões de doses foram aplicadas na Índia, 153 milhões na União Europeia, mais de 50 milhões no Reino Unido e 48 milhões e 600 mil no Brasil, onde 32 milhões e 300 mil pessoas tomaram a primeira dose e 16 milhões e 300 mil, 7,65% da população brasileira, receberam as 2 doses necessárias à imunização. Os infectologistas americanos admitem que talvez não seja possível chegar à imunidade coletiva nos Estados Unidos por causa do surgimento de novas variantes e das pessoas que não pretendem se vacinar. O coronavírus veio para ficar e continuaria levando à hospitalização e à morte, mas em escala muito menor. A imunização dos mais vulneráveis deve ser suficiente para que a vida possa voltar à normalidade. Daqui a umas semanas, as autoridades americanas devem autorizar a aplicação da vacina da Pfizer-BioNTech em adolescentes de 12 a 15 anos. O governo Joe Biden está sob pressão para suspender temporariamente as patentes de vacinas e assim permitir que mais fábricas as produzam. Até agora, os países ricos e o Brasil resistem em negociações na Organização Mundial do Comércio. A Índia e a África do Sul estão na posição contrária. O Ministério da Saúde do Brasil tentou importar 3 lotes da vacina indiana Covaxin perto do fim do prazo de validade.
A informação está em documentos obtidos pelo jornal o Globo. Em fevereiro, quando o ministro da Saúde ainda era o general Pazuello, o Ministério fechou um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses da vacina. O contrato está sendo investigado pelo Ministério Público. O prazo de validade venceria em abril e maio, levantando suspeitas sobre a capacidade de distribuir e aplicar as doses antes do esgotamento do prazo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, advertiu governadores e prefeitos de que não podem alterar a ordem de prioridades do Plano Nacional de Imunização e que podem ser punidos se faltarem vacinas para aplicar a segunda dose no prazo recomendado pelos fabricantes. A Suprema Corte da Índia mandou o governo federal centralizar a compra de vacinas para evitar uma concorrência danosa entre os estados. A Moderna vai dar 500 milhões de doses de sua vacina ao consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para distribuição entre países de baixa e média rendas. Nos testes clínicos, a vacina da Moderna apresentou eficácia de 94%, é uma das melhores. A Suécia vai doar 1 milhão de doses da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, a mesma fabricada no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, ao consórcio COVAX. A Comissão Europeia recomenda ampliar o acesso a turistas vacinados e de países onde a situação está sob controle. O Brasil está excluído. A proposta precisa ser aprovada pelo Conselho Europeu, formado por chefes de Estado e de governo do bloco. A Coronavac será aceita se for aprovada pela Organização Mundial da Saúde. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.